legal a gente falar sobre o Bionato e o último que ele comentou, né? Que é o extrabucal, tá? Então, a gente sabendo a indicação dos dois, é muito provável que a gente acerte aí uma questão já aberta dele. Então, aqui eu fui pegando da aula dele mesmo. Não necessariamente tudo vai fazer sentido. Mas o que a gente precisa saber aqui? Que o Bionator, né? Você sempre vai pensar em paciente classe 2 e braquifacial. Por quê? Porque o Bionator ele consegue tanto fazer alterações sagitais. E o que significa isso? Ele consegue, né, mexer na classe do paciente. Né, sai de uma classe 1 para classe 2 para classe 1 ou classe 3 para classe 1. Só que onde o Bionator é melhor? Classe 2. Então a gente sempre vai dar preferência para a classe 2, né? Utilizar o Bionator. E ele consegue também mudar, né? Padrões, né, alterações verticais. Ou seja, o que é um padrão vertical? Saber se ele é dólico, mésio ou braque. Tá? Beleza. Então, como é que ele vai mexer no padrão vertical de um paciente? Né? Como que o Bionator age? Como é que o Bionator ele vai agir? Só para avisar aqui. Ele vai permitir que haja extrusão dos dentes. O que é isso? O que é o dente extruir? É um dente sair. Como é que eu vou explicar? Extruir é ir para fora. O dente sair do alvéolo, né? Mas não sai completamente. Ele vai aumentar um pouquinho, tá? Então, ele vai conseguir tratar o crescimento vertical do paciente desse jeito. Então, sempre a gente vai alterar o padrão vertical dele com a extrusão dos dentes, tá? Então, por exemplo, paciente com mordida profunda é um paciente que é braque. Pacientes braquifaciais têm normalmente mordida profunda. Já pacientes dólico-faciais têm mordida aberta, né? Só para a gente lembrar disso. Quando o paciente tem mordida profunda, eu preciso tratamento para isso, extrusão dos dentes. Então, tratamento para mordida profunda, extrusão dos dentes. E que aparelho consegue fazer isso? O Bionato consegue causar extrusão dos dentes. Beleza? Então, como é que ele faz isso? O professor não explicou direito, tá? Mas ele falou que existe um acrílico no aparelho Bionato. E aí, para eu causar uma extrusão, eu tenho que desgastar o acrílico. Então, dessa forma, você vai jogar a mandíbula para frente e vai ter extrusão, consequentemente, do dente. Então, de novo, no Bionator eu vou ter um acrílico. E esse acrílico, o que esse acrílico vai fazer? Está relacionado com extrusão do dente. Se eu quero que um dente extrua, eu vou desgastar esse acrílico, porque eu vou tirar o ponto de contato que o dente tinha com o acrílico. Lembra que o dente sempre vai procurar ponto de contato? Se eu tirar o acrílico, o dente vai extruir. Ok? Então eu sempre vou desgastar o acrílico com pacientes braque, porque eu quero extruir. Isso aí. Beleza? Logo, em pacientes dólicos, né? Eu posso usar o Bionato? Posso. Só que eu não vou desgastar o acrílico, porque eu não quero extruir os dentes. Eu só quero extruir os dentes em pacientes braque, mordida profunda. Aí eu desgasto o acrílico. Beleza? Então, a parte do acrílico no Bionator está relacionada com a extrusão dos dentes. Então, eu vou mexer no padrão vertical dele, controlar esse padrão vertical. Se eu quero que o paciente saia de braque e se torne mésio, eu desgasto esse acrílico, os dentes vão extruir, vou desgastar esse acrílico, os dentes vão extruir, e aí eu tenho esse controle do padrão vertical, certo? Então, Bionato, padrão vertical relacionado com acrílico. Agora, Dudu, oi, então a função dele é só melhorar a mordida profunda? isso. Então ele vai melhorar tanto classe 2 como mordida profunda, Tá. ok?
Classe 1 não desgasta, porque você não quer que ele extrua. Sacou? Na verdade, classe 1 ou não, vamos lá. Primeiro que classe 1 já não é indicação para o Bionato, tá? Classe 1 você vai querer um aparelho que vai mexer só no padrão vertical dele. Porque a gente sempre quer chegar no classe 1, né? Acho que a única diferença ali no. Lembrar aqui, ó. O que a gente está falando de desgastar ou não é sobre padrão vertical. Não me importa se ele é classe 1, 2 ou 3. Se ele é BRAC, aí eu tô falando de acrílico, padrão vertical, aí eu desgasto. Se ele é dólico, não vou desgastar, que eu não quero que o dente destrua. No dólico eu não faço nada. Beleza? Agora vamos lá. O que o Bionator faz? Ele é excelente em avançar a mandíbula. Então eu tô falando de avançar mandíbula, Bionator, tá? E aí, esse detalhe de mordida de cera, eu não acho que é muito relevante, porque já não entra no, numa questão que ele perguntaria. Eu acho que ele vai falar sobre qual a indicação do Bionator. Ou qual que é a diferença entre um Bionator ou o extrabucal, que a gente vai falar também do extrabucal. Acho que seria mais ou menos nessa pegada. Certo? Então, Bionator, ele vai mudar tanto de classe 2, 1, 2, 3, como avançando mandíbula. E como é que ele vai alterar o padrão vertical? Na extrusão dos dentes, desgastando ou não o acrílico. Se eu quero desgastar acrílico, é porque ele é braque, eu tenho que extruir esses dentes. Se ele já é dólico, eu não desgasto, porque eu não preciso extruir dente. Tá? Eu vou só mexer no padrão da mandíbula dele. Ok? Dudu, Oi. deixa eu te falar, só revisa aqui para mim a questão das classes, tipo assim, qual classe que é cada paciente? Porque eu quero deixar anotado aqui, você lembra? A classe 1 é chave de molar. Lembra o que é classe de molar? Aham. Então, né, cúspide, cúspide vestibular lá do primeiro molar, tá, se oclui na fossa vestibular do primeiro inferior. Então, superior oclui na fossa direitinho no inferior. Tá? Sim. Classe 2 Tá. significa que a maxila tá para frente. Então, o dente superior não vai ocluir direitinho na fossa do inferior. Vai estar muito mais para frente. E classe 3 é o contrário. Ele tá para trás. Então, a mandíbula tá para frente, aquele queixudo. Tá. Obrigada. Tá? Vamos lá. Oi. Então, se ele perguntar, e o paciente ele tem mordida profunda e tal, aí eu tenho que colocar que tem que fazer o desgaste. Tipo, eu sou obrigada a colocar isso, ou se ele pedir a indicação do aparelho, eu só preciso colocar que é esse? Isso, é o Bionato. E aí, mas se você quiser, né, vai que ele não dá para saber o que é uma resposta completa para ele, né? Vai direto ao ponto. Tenta não encher linguiça. É o Bionato e vai ser necessária a extrusão dos dentes para resolver essa mordida aberta, profunda, e por isso deve se desgastar o acrílico. Tá? Para que haja a extrusão dos dentes. Ok? Tá bom. Então, Bionato é isso, gente. Aí ele fala, na aula, ele fala um pouquinho da cera, mordida de cera, mas eu acho que isso aqui não vem ao caso, né? A gente precisa saber que o objetivo do Bionato. A gente precisa tentar levar o paciente para a classe 1 e corrigir o padrão vertical. Ele é um aparelho só, tanto superior quanto inferior junto. Você não coloca os dois separadamente. Tá? E aí, isso aqui foi uma curiosidade, mas acho que vale a pena, porque se ele quiser uma resposta completa mesmo, a gente tem que falar se nosso Bionator, que a gente já viu, o que ele faz, tem que ter uma placa na vestibular ou não. Quando que vem com placa e quando não vem com placa? Porque quem pede isso é o próprio dentista. O protético não vai fazer se você não pedir. Então, com placa, qual que é a função da placa? Vestibularizar menos os incisivos. Então, para você conseguir jogar o molar para a classe 1 e corrigir o padrão vertical, automaticamente você vai estar vestibularizando os incisivos.
Para você conseguir a chave 1, a chave de molar, né, classe 1, e corrigir o padrão vertical, você vai ter que jogar essa mandíbula para os incisivos para frente. Vai ter que vestibularizar eles. A questão é, para você reduzir a quantidade de vestibularização, você coloca essa placa na vestibular. Para vestibularizar menos, não é que vai parar, mas vai ser bem menos. Quando que eu quero que eles vestibularizem? Quando que eu não coloco placa? Quando a gente tem dentes apinhados. Beleza? Dentes apinhados, eu quero que eles vestibularizem. Porque ele falou que é muito melhor tratar dente apinhado, né? É muito melhor tratar dente vestibularizado que dente apinhado. Porque dentes vestibularizados significa que só vai ter que lingualizar eles. Ser tranquilo, ser rápido. Agora, dente apinhado, o que é dente apinhado? Não tem o espaço. Eles estão girados. Não, tá todo mundo ali embolado, porque não tem espaço para todo mundo. Então, eles ficam apinhados. Um em cima do outro, um girado, né? Enfim. Então, quando você tem dentes apinhados, você quer vestibularizar eles. Então, sem placa. Beleza? Então, Bionator foi. É isso. Vamos para o próximo. Deixa eu passar para o iPad. Só passar aqui, gente, para... Tá, vamos lá. Aparelho extrabucal. É um aparelho móvel também, que pode ser sem cobertura oclusal ou com cobertura oclusal. É um aparelho muito versátil, tendo 27 formas de usar, sendo utilizado para dórico facial, mesofacial e braquifacial. Ou seja, pouco importa o padrão vertical dele. Esse aparelho tem um foco de controlar o crescimento da maxila. Esse é o principal foco, galera. Controlar o crescimento da maxila. E estimular o crescimento da mandíbula. Quem que também estimula o crescimento da mandíbula, que a gente viu, que joga a mandíbula para frente? Bionator. Só que o que o Bionator faz? Todos os dois fazem duas coisas ao mesmo tempo. Ó, o extrabucal controla o crescimento da maxila e estimula o crescimento da mandíbula. Já o Bionator vai estimular também o crescimento da mandíbula, só que ele altera o padrão vertical também, que a gente viu de paciente BRAC. Beleza? Então, o foco do aparelho extrabucal é paciente meso-BRAC odólico? Não é. Não tá falando sobre isso. Tá falando sobre crescimento, controlar o crescimento da maxila e jogar a mandíbula para frente. Ok? Então, usar sempre, só tirar para comer e para tomar banho. Beleza. Vamos lá. Tipo sem cobertura oclusal. Quando que a gente usa o aparelho extrabucal sem cobertura oclusal? Quando a gente quer que os dentes continuem instruindo. Então, a gente tem que seguir essas indicações. Então, se o paciente tiver somente a mandíbula retruída, não funciona o A e B. Vamos lá, vamos explicar melhor isso aqui. Quando que eu vou utilizar um aparelho extrabucal sem cobertura oclusal? Pacientes classe 2, divisão 1 somente. Lembrar que divisão 1 são todos os incisivos vestibularizados. Maxila ligeiramente protuída em relação à base do crânio. O que é isso? Qual que é o sinônimo disso aqui, galera? Que é cefalometria. Lembra que é o ângulo. Qual que é o ângulo que está aumentado aqui? SNA, exato. SNA está falando sobre o posicionamento da maxila em relação à base do crânio. Então, o SNA tem que estar aumentado e o SNB tem que estar diminuído. Isso aqui é super importante. Não, então, repete aí, peraí. Tá? Para eu
indicar um aparelho extrabucal sem cobertura oclusal, primeiro, ele tem que ser classe 2, divisão 1. Necessariamente. Ok. Ele é classe 2, divisão 1. Agora, o que eu vou olhar? Cefalometria. O SNA tem que estar aumentado. Então, lembrar que o SNA é 82 mais ou menos 2. Então, tem que estar maior do que 84 para a maxila estar ligeiramente protuída em relação à base do crânio. Só que também, minha mandíbula tem que estar ligeiramente retruída em relação à base do crânio. Logo, o SNB tem que estar diminuído. SNB, qual que é o normal? 80 mais ou menos 2. Então, aqui, meu SNB tem que estar menor do que 78. Ok. Ó, a gente também vai tratar a mordida profunda. Então, ó, indicações estão batendo aqui, ó. Tobionator com extrabucal. Aí, se o paciente é BRAC meso, a tração da força vai ser reta ou para baixo. Isso ele falando das liguinhas que vão no extrabucal, né? Então, paciente, se ele é BRAC ou meso, a tração vai ser reta ou para baixo. Reta se ele for meso, para baixo se ele é BRAC. E se o paciente é dórico? No caso de sem cobertura oclusal, né? Ainda. Isso, tudo sem cobertura. Sem ou com? Sem cobertura. Beleza? Beleza. Agora, com cobertura oclusal. Com cobertura oclusal é quando se quer segurar a extrusão dos dentes. Então aqui, sinônimo. Como é que a gente vai traduzir isso aqui para um bionato? Lembrar, se eu quero que o dente extrua, eu tenho que fazer o quê? Desgastar acrílico, né? Então, quando a gente está falando de extrusão dos dentes no bionato, a gente está falando sobre desgastar acrílico. Agora aqui já não é o bionato. Então, o que a gente vai falar sobre segurar, extruir ou não os dentes? Não vai ser mais acrílico. Acrílico é do bionato. Aqui vai ser sobre cobertura oclusal, com ou sem. Sem cobertura oclusal, você vai extruir dente. Mordida profunda. Mesmo princípio de desgastar acrílico no bionato. Se eu quero segurar dente, vai ter cobertura oclusal. Ou seja, lá para o bionato, o que segura dente não desgasta acrílico. Vai ter acrílico. Beleza? Só que com cobertura oclusal, a gente vai focar em pacientes dólico. Lembra que no dólico a gente segura extrusão? A gente não quer que o dente extrua. Se extruir, vai ser mais dólico ainda. Então, com cobertura oclusal, paciente dólico, tem que ser, né? Pode ser classe 2, divisão 1, mas também pode ser divisão 2. Tanto faz. Só que nesse caso, divisão 2, vai ter que colocar uma mola para vestibularizar os centrais. Aqui, SNA aumentado, porque a maxila tem que estar levemente protuída em relação à base do crânio. Só que a diferença está onde? Tudo tem que colocar uma mola para quê? Para vestibularizar os centrais. Ah, tá. Porque lembra que classe 2, divisão 2, você tem lingualização dos centrais e vestibularização dos laterais? Sim. Então, você precisa de uma mola para vestibularizar esses centrais que estão lingualizados. Ô, Dudu, e é aquela mola que a gente fez em laboratório, né? Isso. Ah, tá. Eu imagino que seja, né? Vamos lá. Então, maxila levemente protuída em relação à base do crânio. Igualzinho ao outro. Só que a diferença é que não necessariamente você precisa ter a mandíbula retruída. Sua mandíbula pode estar normal.
tá? Pode estar em qualquer um. Pode estar retruída, pode estar normal, pode estar para frente. Enquanto sem cobertura, a gente necessariamente tinha que ter a mandíbula retruída, aqui, com cobertura, tanto faz, sobre a mandíbula. Vamos lembrar, todo paciente dólico tende a estar com mordida aberta. Então, esse aparelho vai fazer a intrusão nos molares, fechando a mandíbula. Vai ser intrusão, não extrusão. Porque a gente quer segurar essa extrusão. Aqui ele faz ao contrário. Indicado para pacientes com crescimento levemente vertical. Então, todos aqueles outros ângulos lá que a gente vê sem ser o SNA, SNB e ANB, todos aqueles outros ângulos estão falando sobre crescimento vertical. Singome, SNGN, FMA, FMA, tudo isso aí, crescimento vertical. Se você vê que o paciente está tendendo para crescimento vertical, e classe 2, pronto, A e B com cobertura oclusal. Perfil convexo. Pacientes dólicos tendem a ter perfil convexo, enquanto o braquifacial tende a ter perfil côncavo. E quais são os resultados que a gente tem? Qual que é o foco do A e B? Restrição do crescimento da maxila. Esse é o objetivo geral do A e B, tanto faz ser com ou sem cobertura. Então, a gente vai restringir o crescimento da maxila, fazer rotação da mandíbula no sentido anti-horário. O que é isso? Tradução de rotação da mandíbula no sentido anti-horário. Fechar a boca. Se o paciente tem mordida, se ele é dólico, ele tem mordida aberta. Se você pensar no paciente de lado, o que é uma rotação anti-horária? Você vai subir essa mandíbula para frente, para cima. Sentido anti-horário é você fechar a boca do paciente. Então, rotação da mandíbula no sentido anti-horário é fechar a boca do paciente para tirar essa mordida aberta. Tá? E fechamento da mordida aberta, consequentemente. Então, beleza. Quando que eu vou indicar, então, o A e B ou o Bionator? Porque ambos vão jogar a mandíbula para frente. A questão é, se tá falando de crescimento exagerado da maxila, eu preciso de um A e B para segurar esse crescimento. Porque a função do A e B é segurar o crescimento da maxila. Agora, se eu falo que uma mandíbula não cresceu, Bionator. Em que momentos que a mandíbula não cresce? Ou se a distância está muito grande entre as duas, se eu tenho uma diferença enorme entre maxila e mandíbula, Bionator. Ou eu posso ter uma diferença pequena, só que a idade do paciente não me ajuda. Lembra que a nossa maxila e mandíbulas crescem até 12 anos. Né? Se eu tenho um paciente com 11 anos, quase chegando a 12, ou seja, vai crescer muito pouco maxila e mandíbula, e você vê que a distância ainda está grande, um A e B não vai resolver. Vai ter que ser o Bionator, porque essa mandíbula não vai crescer mais. E quem é ótimo para crescer mandíbula é o Bionator. Agora, se meu paciente é novo ali, 7 anos, 8 anos, você vê que o crescimento da maxila está bem grande em relação à mandíbula. Sua preocupação é o quê? Poxa, até os 12 vai crescer mais ainda. Então eu tenho que dar um jeito de segurar o crescimento dessa maxila. E como é que eu faço isso aí? A e B. Tá? Então, quando que você vai escolher um A e B? Ou quando você vai escolher Bionator? Se você está pensando em frear a maxila, A e B. Se você está querendo realmente que cresça muito mandíbula, Bionator. Mas aí, se eu tenho os dois, você pode associar. Que é o A e B associado ao AOF, que é o aparelho ortodôntico funcional. Que a gente vê um caso de associação do A e B com Bionator. Então, quando que eu vou botar os dois juntos? É quando você tem que ter um avanço mandibular e, ao mesmo tempo, segurar essa maxila. Ou seja, quando você tem aí um aumento maxilar enorme, retrusão mandibular, e você fala, meu Deus, isso aqui tá um absurdo.
Preciso urgentemente ganhar mandíbula no paciente e segurar essa maxila. Associo os dois. Quem que vai ser o melhor para avançar a mandíbula? Bionator. Qual que vai segurar o crescimento da maxila? A e B. Beleza? Aí aqui ele ainda fala sobre... Oi? Você pode repetir para mim? Essa última parte? Aham. Então, quando que eu vou associar o A e B com o Bionator? Quando eu tenho os dois casos. Que casos são esses? Quando eu tenho que segurar o crescimento da maxila, ou seja, o paciente é jovem, né? E você vê que o SNA dele tá bem aumentado. Ou seja, a maxila tá bem protuída em relação à base do crânio. Então, eu tenho que segurar, eu tenho que frear esse crescimento. Então, A e B de escolha. Só que aí eu vejo que a mandíbula está bem retruída em relação à base do crânio, ou seja, a SNB está bem diminuído. Ou seja, putz, a maxila está crescendo demais, a mandíbula não está crescendo nada. Se essa distância é muito grande, quem que vai levar essa mandíbula para frente é o Bionator. Então você vai associar os dois, A e B com Bionator. A e B vai frear a maxila, Bionator crescer essa mandíbula, avançar essa mandíbula. Tá bom? Aí ele falou na aula sobre, tipo, vetor de forças. É uma confusão. Não acho interessante. Acho que ele vai cobrar mais indicação, né, e função de cada uma. Não acho que ele vai falar sobre linhas, onde é que coloca o elástico. Não tem cara. Na última ele cobrou exatamente função. Agora tem mais aparelho, ele deve cobrar de novo função. Beleza? E especificar o que é um A e B, o que é um Bionator. Porque eles são semelhantes? Sim. Mas eles têm umas diferencinhas que são muito importantes. O Bionator não segura, não freia a maxila. O A e B já faz isso. Só que o Bionator não joga, o A e B não joga a mandíbula tão para frente que nem o Bionator faz. Por isso que gosto de associar esses dois. Beleza? É isso. Eu acho que a questão aberta vai ser sobre isso aqui. Fé. Vai ser sobre aparelho. E foi a única aula teórica que ele deu. Foi sobre esse A e B. Então, com certeza, ele vai falar sobre A e B na aberta. E aí ele pode fazer uma associação com o Bionator, que é o conteúdo antigo. O Bionator ele já tinha passado. Só que agora a gente precisa saber diferenciar os dois, porque o conteúdo é acumulativo, né? Então não basta só saber o A e B. Tem que saber o Bionator. Certo? Agora vamos fazer a questão. Vamos para a prova. E aqui a gente já vai revisando tudo. Vamos lá. Vocês querem começar por onde? Qualquer coisa? Vamos só fazendo questão uma atrás da outra? Vou tentar pegar um pouquinho de cada um, pra gente já revisar conteúdo antigo. Dudu, eu quero, tipo aquelas questões que tem na prova, quando é SNA é tanto, o paciente é o quê? Que eu sempre erro essas questões. Assim. Ah, tá. Beleza. Primeira questão, só pra gente já focar aqui em aparelho, ó, questãozinha boa que sempre cai, sempre cai. Sobre aparelho, esporão, grade lingual, sabe essas coisas que não falou, mas cai. Então vamos lá. Isso aqui, ó, a gente já tem um gabarito, é só a gente decorar isso aqui que sempre cai, galera, sempre cai. Então, vamos lá. Mordida aberta dentária simples está delimitada entre os caninos apenas? Tá certo. Isso aqui. Então, vai estar... Nossa mordida aberta vai ser só até canino. Os molares, não, os premolares não vão estar, né, como se fosse abertos. Beleza? O esporão é uma forma de tratamento eficiente para mordida aberta. Tá certo. Então, outro tratamento para mordida aberta. Então, a gente já sabe mais um. Esporão. Qual outro para mordida aberta?
que a gente viu, que faz rotação anti-horária com a mandíbula. A e B com cobertura oclusal. Beleza? Então, 2 tipos de aparelho, né, bons para mordida aberta dentária. Esporão. E eu vou sempre escolher o esporão, que eu não vou precisar usar um aparelho extrabucal só para mordida aberta. Mas qual que funciona também? O A e B com cobertura oclusal, que faz rotação anti-horário com a mandíbula. Beleza, a grade lingual contém a língua evitando a deglutição infantil com interposição do lábio. Isso tá certo? Não. Calma aí, tá falando incorreto, tá errado. Errado. A gente só tem que aceitar isso aqui. Tá? 4. Mordida aberta esquelética devido ao crescimento dólico facial. Beleza. Tá certo até agora. Mordida aberta, crescimento dólico. Ok. Ou prolongamento da mordida aberta dentária. Tá certo também. Então, 1, 2 e 4 certas, 3 e 5 erradas. A 5 tá errado por quê? Vamos ver. O tratamento para mordida aberta esquelética envolve o fonoaudiólogo, o otorrinolaringólogo e uso de aparelho placa lábio ativa? Não. Esse não é o tratamento para mordida aberta. A gente acabou de ver que é ou esporão, ou aparelho, ou ortognática. Tá? Quando é esquelético, já vira cirúrgico. Vamos passar aqui. Espaço de dividinense. Tá. Vamos lá. Questão de cefalometria. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, não tem a colinha. Já vamos revisar aqui. Paciente, blá, 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 blá. Vamos pular direto para a cefalometria. SNA 82. Tá, ok. Ô, Dudu, Oi, você tá com a prova aí? A NU? tô. A gente vai fazer elas também. E N2 também? Aham. Quer fazer essas primeiro? Tem questão igual. Dá pra fazer aquela lá também. Bora fazer, vamos fazer ela. Faz essa aí É mesmo, porque mano. já tá com um aparelho na cabeça. Tanto faz, vai, arrocha. Faz assim, faz assim. Com a boca. Eu vou procurar a questão de aparelho aqui. Aí, ó, pronto, aparelho. Vamos lá, os aparelhos removíveis têm como vantagem serem removidos em ocasiões sociais especiais? Correto. Se ele é removível, tem como vantagem se remover em ocasião especial. Beleza. Os aparelhos removíveis têm como vantagem serem confeccionados no laboratório? Não é a vantagem, tá? E não é isso. Eles têm como vantagem serem confeccionados na hora. Beleza? A gente pode fazer o removível na hora. Os aparelhos removíveis permitem que algum tipo de tratamento com orientações de crescimento sejam feitos mais cedo do que seria possível com o aparelho fixo. Correto. A desvantagem do aparelho removível é que a resposta ao tratamento é altamente dependente da colaboração do paciente. A desvantagem é isso mesmo. Se o paciente não usa, não vai ter melhora. E, por causa dessas limitações, os aparelhos removíveis são mais úteis nas primeiras 2 fases do tratamento? Não. Isso não é uma limitação. Beleza? É 1, 3 e 4, correto. Outra de aparelho. A maior vantagem do aparelho banda alça é evitar a inclinação dos dentes adjacentes e perda dentária. Certíssimo. Banda alça, pensa que é tipo uma molinha que vai ficar no espaço desdentado. O aparelho removível inferior, com dentes na região posterior, é indicado para evitar a extrusão dos dentes antagonistas superiores? Correto. Se você tem dente no posterior, evita extrusão de dentes antagonistas superiores. Vamos lá. 3. A grade palatina é o aparelho mais indicado para conter a projeção da língua nos casos de mordida aberta. Certo? A grade vai realmente conter a língua.
tá? Porque na mordida aberta você não tem o dente para segurar a língua. Então você precisa da grade para justamente conter essa língua. Mantenedores de espaço devem ser colocados Ô, imediatamente. Dudu, você Oi. já viu esses aparelhos aí? Oi? Esse negócio de Wanda não sei o quê? Você falou disso? Não, ele nem explicou isso aí. Ah, tá. Então tá É só bom. questão que sempre cai. E ele não explica, Tá. tá? Que legal. Mantenedores de espaço devem ser colocados imediatamente após a perda do dente? Correto. E o aparelho removível é indicado para crianças de 6 a 12 anos. Então, tudo certo. Triângulo de Tweed. Hábitos.